Você já parou para pensar que talvez a igreja tenha adormecido exatamente por seguir tradições que ela mesma criou e não o que Deus ordenou? Isso está escrito na Bíblia, e poucos têm coragem de falar sobre isso. Tem algo que fazemos há tanto tempo que já nem questionamos mais. Está nos cultos, está nas palavras que repetimos, está na forma como julgamos o que é certo ou errado. E o mais assustador, a Bíblia fala sobre isso e mostra que esse costume pode cegar até quem pensa que enxerga. Jesus confrontou exatamente esse tipo de prática. Não era pecado escandaloso, era tradição disfarçada de fidelidade, algo que parecia zelo, mas afastava o coração de Deus. E se, sem perceber, estivermos defendendo o que Ele nunca pediu, permaneça até o fim, porque o que a própria Bíblia revela sobre isso pode confrontar silenciosamente tudo aquilo que você sempre considerou normal na sua caminhada com Deus. Existe algo profundamente humano em nos apegar àquilo que conhecemos. Quando uma prática se repete por anos, por décadas, ela começa a parecer sagrada, não porque Deus a ordenou, mas porque nós a herdamos. E aí está o perigo silencioso que ninguém costuma nomear: confundir o familiar com o fiel. A Bíblia não é um livro que poupa ninguém dessa reflexão. Ela confronta com uma honestidade que às vezes incomoda, que desinstala certezas antigas. E um dos confrontos mais diretos que Jesus travou durante o seu ministério não foi contra os pecadores óbvios da época. Foi contra homens religiosos, comprometidos, que conheciam as Escrituras de cor, que jejuavam, que oravam com fervor, que ensinavam o povo com plena autoridade. E ainda assim, estavam completamente cegos. Mateus capítulo 15, versículo 3, registra um momento revelador. Os fariseus se aproximaram de Jesus para criticar os discípulos, porque eles comiam sem lavar as mãos, segundo a tradição dos anciãos. Era uma questão de costume religioso, não de mandamento divino. E Jesus respondeu com uma pergunta que ecoa até hoje: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Preste atenção nessa inversão poderosa. Eles acusavam os discípulos de transgredir a tradição dos homens. Mas Jesus apontou que eram eles, os próprios guardiões da tradição, que estavam transgredindo o mandamento de Deus. Essa diferença não é pequena. Tradição e mandamento não são a mesma coisa. E nunca foram. Tradição e mandamento podem caminhar juntos, mas também podem se tornar adversários silenciosos. Quando a tradição cresce tanto que começa a ocupar o lugar da palavra, ela não é mais apoio à fé. Ela se torna um obstáculo. E o mais perturbador é que esse processo não acontece de forma violenta ou repentina. Acontece aos poucos, com boas intenções, com um vocabulário espiritual impecável, com o rosto sereno da devoção. Pense em como certas práticas foram sendo incorporadas ao culto cristão ao longo dos séculos. Algumas vieram de contextos culturais específicos de determinadas épocas e regiões. Outras foram decisões de concílios e lideranças humanas que, com o tempo, foram ganhando peso, autoridade e, em alguns casos, até mesmo um status de obrigação sagrada. Questionar essas práticas passou a ser visto como falta de fé, irreverência ou até rebeldia espiritual. Mas Jesus nunca pediu que as pessoas respeitassem as tradições mais do que a sua palavra. Pelo contrário, em Marcos 7, versículo 13, ele disse com todas as letras que os líderes religiosos anulavam a palavra de Deus pela tradição que tinham transmitido. E concluiu com uma afirmação grave: e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. Não era um caso isolado. Era um padrão recorrente e profundamente enraizado. Esse padrão não morreu com os fariseus. Ele tem uma tendência profundamente perigosa de se reinstalar em qualquer geração que abandona a vigilância sobre a origem das suas práticas espirituais.
E a Igreja, ao longo de toda a sua história, enfrentou esse desafio repetidas vezes, surgindo em contextos diferentes, com rostos diferentes, com nomes diferentes, mas sempre carregando a mesma raiz. A Reforma Protestante do século XVI, liderada por Martinho Lutero, foi em grande parte uma reação a esse exato problema. Lutero não estava inventando uma nova religião. Ele estava questionando práticas apresentadas como essenciais para a salvação, mas sem respaldo nas Escrituras. A venda de indulgências era uma tradição humana. A confissão obrigatória a um sacerdote era uma tradição humana. E Lutero, ao ler a Bíblia com olhos abertos e coração honesto, percebeu que muitas dessas práticas simplesmente não vinham de Deus. Romanos 1, versículo 17, foi o versículo que virou a vida de Lutero de cabeça para baixo. O justo viverá pela fé, não pela tradição religiosa, não pelo costume herdado dos pais, não pelo que os antepassados disseram ser necessário para agradar a Deus e alcançar a salvação, pela fé, somente pela fé viva em Cristo. Mas aqui surge uma pergunta incômoda, que precisa ser feita com coragem e sinceridade. Será que a Igreja Reformada, depois da Reforma, ficou de fato livre do perigo das tradições humanas? Será que nós, que hoje nos chamamos cristãos evangélicos, protestantes, carismáticos ou pentecostais, estamos verdadeiramente imunes a esse mesmo risco que Jesus denunciou? A resposta honesta é não. Absolutamente nenhuma instituição humana está imune a isso. E não estamos falando de pecado escandaloso ou de apostasia declarada abertamente. Estamos falando de algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigoso. Estamos falando de gestos, frases, formatos de culto, interpretações teológicas e comportamentos que foram sendo passados de geração em geração, e que hoje são defendidos com a mesma intensidade com que se defende um mandamento diretamente revelado por Deus. A questão não é abandonar toda e qualquer tradição de forma impulsiva. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, inclusive instrui os crentes a se manterem firmes e inabaláveis nas tradições que haviam recebido diretamente dos apóstolos. Mas há uma diferença enorme entre tradições que refletem fielmente a palavra de Deus e tradições que silenciosamente a substituem ou distorcem. O que precisamos cultivar, com humildade genuína e coragem espiritual, é a disposição sincera de perguntar: de onde isso vem? Deus pediu isso? Está nas Escrituras? Ou foi uma decisão tomada por homens que, com o tempo, ganhou tanto peso e autoridade que ninguém mais ousa questionar, com medo de ser mal compreendido ou julgado? Essa pergunta não é uma ameaça à fé. Ela é um exercício de fidelidade genuína ao Deus que nos convidou a amá-lo com toda a mente, não só com a emoção. Porque uma fé que não se permite ser examinada à luz da palavra pode estar sendo sustentada por algo bem diferente do que ela imagina. E se você está aqui com o coração aberto nesse momento, talvez esteja sentindo exatamente isso, uma inquietação silenciosa que não consegue mais ignorar. Uma vontade legítima e profunda de ir mais fundo, de entender com honestidade o que é verdadeiramente de Deus e o que foi construído por mãos humanas ao longo dos séculos. Nas próximas partes, vamos mergulhar juntos nessa investigação com olhos abertos e coração plenamente disposto. Vamos examinar práticas concretas, passagens que raramente são discutidas nos púlpitos e o que Jesus e os apóstolos realmente ensinaram sobre a diferença entre a forma exterior da religião e a essência verdadeira e transformadora da fé. Se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nada.
Cada vídeo aqui é produzido com cuidado para você ir além da superfície, encontrar respostas profundas e cultivar uma fé mais sólida, mais bíblica e verdadeiramente transformadora. Há um momento específico no ministério de Jesus que poucos param para contemplar com profundidade. Não é a ressurreição, não é o Sermão do Monte. É uma cena aparentemente simples, quase cotidiana. Jesus entra no templo, vira as mesas dos cambistas e liberta os pombos dos vendedores. A maioria das pessoas conhece esse episódio, mas poucos percebem o que ele revela sobre o que acontece quando uma tradição religiosa começa a substituir a presença de Deus. O templo era o lugar mais sagrado de Israel. Era onde Deus havia prometido habitar entre o seu povo. Era símbolo de aliança, de encontro, de adoração genuína. Mas ao longo dos séculos, ele foi sendo revestido de camadas, regras sobre quem podia entrar, câmbio obrigatório de moeda para oferecer, animais vendidos no próprio átrio. O que deveria ser uma casa de oração havia se tornado, nas palavras do próprio Jesus, em Mateus 21, versículo 13, uma cova de ladrões. E aqui está o dado que choca e incomoda. Essa transformação não aconteceu porque as pessoas pararam de ser religiosas. Aconteceu exatamente porque elas continuaram sendo profundamente religiosas, com muita dedicação, com muita organização, com muita eficiência e zelo aparente. A religiosidade estava plena, a presença de Deus esvaziada. Esse é o coração do que estamos investigando. Não é a ausência de práticas espirituais que cega a igreja. É o excesso de práticas humanas que, com o tempo, ocupam o espaço onde a palavra e o espírito deveriam reinar. E o mais assustador é que esse processo acontece de forma muito gradual, muitas vezes com as melhores intenções do mundo. Pense no batismo. Nos primeiros séculos da igreja, o batismo era um ato público de confissão de fé, uma declaração diante de toda a comunidade de que aquela pessoa havia escolhido seguir a Cristo. Era perigoso, era corajoso, era carregado de significado. Com o tempo, porém, o batismo foi se transformando em um rito de passagem social, ministrado a bebês sem consciência, em cerimônias que muitas vezes tinham mais a ver com tradição familiar do que com fé pessoal. Não estamos dizendo que o batismo infantil é errado. Estamos dizendo que quando uma prática perde a conexão com o seu significado original e bíblico, ela corre o risco de se tornar uma forma vazia. E uma forma vazia pode oferecer uma falsa segurança espiritual, que é, ela mesma, um perigo gravíssimo. Isso se aplica a muito mais do que o batismo. A ceia do Senhor, que Paulo descreve em 1 Coríntios 11 com tamanha seriedade e profundidade, foi reduzida em muitos contextos a um ritual rápido, feito de forma mecânica, sem que as pessoas realmente examinem a si mesmas, como o apóstolo instrui no versículo 28. O que deveria ser um encontro com Cristo crucificado e ressurreto tornou-se, em muitas igrejas, apenas mais uma parte do cronograma do culto. E o culto em si, a forma de adoração que praticamos hoje nas igrejas, foi sendo moldada por séculos de decisões humanas, influências culturais, preferências de líderes e adaptações históricas. Não há nada de errado com isso, desde que mantenhamos a consciência de que essas formas são escolhas humanas, não mandamentos divinos. Mas quando começamos a defender a nossa forma de culto com a mesma veemência com que defenderíamos a palavra de Deus, já cruzamos uma linha muito importante. Isaías 29, versículo 13, registra uma palavra de Deus que atravessa os séculos com força total. Porquanto este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que foram aprendidos de cor. Essa palavra foi proferida há mais de 2.700 anos,
Jesus a citou como se estivesse descrevendo a sua própria geração. Isso deveria nos dizer algo muito profundo sobre a natureza humana e sobre a nossa tendência permanente de substituir o coração vivo pela forma religiosa. O problema, portanto, não é novo nem recente. Ele acompanha o povo de Deus desde os tempos mais antigos das Escrituras. Mas isso não o torna menos urgente nem menos relevante para os dias de hoje. Na verdade, a familiaridade com esse problema pode ser exatamente o que nos impede de reconhecê-lo em nós mesmos. Porque é muito mais fácil ver a cegueira nos fariseus do primeiro século do que reconhecê-la nas nossas próprias práticas religiosas. É muito mais confortável estudar a história da Igreja Católica medieval e apontar onde ela errou do que perguntar: onde estou eu, hoje, colocando a tradição acima da palavra? Colossenses 2, versículo 8, traz um alerta direto e urgente do apóstolo Paulo. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Segundo os rudimentos do mundo, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. A distinção é radical. Paulo estava escrevendo para uma igreja jovem, cheia de fervor, e ainda assim o alerta era necessário, porque o perigo de substituir Cristo por um sistema de práticas e tradições não escolhe época, não escolhe denominação, não escolhe nível de comprometimento espiritual. E é aqui que a investigação começa a tocar algo muito próximo da nossa realidade cotidiana, porque não estamos falando apenas de grandes doutrinas teológicas. Estamos falando de coisas pequenas, de como conduzimos um culto, de frases que repetimos sem pensar no que estamos dizendo, de juízos que fazemos sobre a espiritualidade alheia com base em critérios que nunca foram estabelecidos por Deus. Você já ouviu alguém dizer que quem não levanta as mãos na adoração não está realmente adorando a Deus? Já viu alguém ser julgado por não diezmar de determinada forma? Ou por usar uma roupa considerada inadequada para entrar numa igreja? Esses julgamentos, por mais que sejam feitos com sinceridade e com a melhor das intenções, revelam que critérios puramente humanos foram elevados ao nível de critérios divinos. E essa elevação, esse processo lento de sacralização do que é puramente humano, é exatamente o costume que torna a igreja cega para o que realmente importa. Não de uma vez, não de forma escandalosa e visível, mas gradualmente, silenciosamente, com o rosto sereno e convicto da piedade. Na próxima parte, vamos olhar de frente e sem desviar o olhar para o que Jesus disse que seria a solução verdadeira. Porque ele não apenas denunciou o problema com autoridade, ele apontou com clareza o caminho de volta. E esse caminho começa num lugar que muitos já passaram por ele inúmeras vezes, sem nunca perceber toda a sua profundidade. Jesus não deixou a denúncia no ar. Ele não apontou o problema e foi embora. Em João 4, há uma conversa que muita gente conhece pela história da mulher samaritana, mas que guarda no seu miolo uma das declarações mais revolucionárias que Jesus jamais fez sobre a adoração verdadeira. E ela confronta diretamente qualquer sistema religioso que coloque a forma acima do coração. A mulher perguntou onde se devia adorar, no Monte dos Samaritanos ou em Jerusalém. Era uma pergunta sobre lugar, sobre forma, sobre tradição. E Jesus respondeu com algo que ela não esperava. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos 23 e 24. Em espírito e em verdade, não em lugar específico, não em formato prescrito por homens, não em rito realizado de determinada maneira.
em espírito e em verdade. Essas duas palavras redefinem completamente o que significa adorar a Deus e, por consequência, expõem o vazio de qualquer adoração que seja apenas exterior, apenas formal, apenas herdada. Adorar em espírito significa que a adoração verdadeira nasce do interior, não da obrigação. Ela não é uma performance para ser vista, não é um checklist a ser cumprido, não é um hábito que se mantém por pressão social ou medo de julgamento. Ela é um movimento genuíno da alma em direção a Deus, e isso não pode ser fabricado por nenhuma tradição humana, por mais antiga e respeitável que ela seja. Adorar em verdade significa adorar de acordo com quem Deus realmente é, e não de acordo com a imagem de Deus que a nossa tradição construiu ao longo dos anos. Significa que a palavra de Deus tem autoridade sobre as nossas práticas e não o contrário. Significa que quando a Bíblia e a tradição entram em conflito, é a tradição que precisa ceder. E esse é um ponto que precisa ser dito com toda a clareza e com todo o respeito. A Bíblia não está sujeita à aprovação das nossas tradições religiosas. Nossas tradições é que precisam estar submetidas à Bíblia. Essa inversão parece simples, mas na prática ela exige uma humildade que vai contra um instinto muito profundo do ser humano, que é o instinto de defender o que é familiar, o que é nosso, o que herdamos dos nossos pais e avós na fé. Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão entre alma e espírito, julgando os pensamentos e intenções do coração. Repare, a palavra julga os pensamentos e intenções do coração. Não o contrário. Não são os nossos pensamentos e intenções que julgam a palavra. É ela que nos examina, não nós que a examinamos com os óculos das nossas tradições. Mas como chegamos a um ponto em que a tradição começa a filtrar a palavra em vez de ser filtrada por ela? Acontece lentamente. Começa quando uma determinada interpretação bíblica é adotada como definitiva por uma liderança influente. Essa interpretação vira doutrina, a doutrina vira prática, a prática vira tradição, a tradição vira identidade. E quando alguém questiona a tradição, parece que está questionando a própria identidade do grupo. Esse é o momento mais perigoso, porque nesse momento, qualquer voz que chame de volta à palavra pura é percebida como ameaça, como divisão, como falta de submissão. Os profetas de Israel conheceram bem esse momento. Jeremias foi jogado num poço por falar a palavra de Deus a um povo que não queria ouvir. Não porque Jeremias estivesse errado, mas porque a verdade que ele carregava ameaçava o conforto das tradições estabelecidas. Isso não é história antiga apenas. É um padrão que se repete em qualquer comunidade humana que eleva o seu sistema religioso acima da palavra de Deus. E a história da igreja está repleta de momentos em que homens e mulheres pagaram um preço alto por se recusarem a submeter a Bíblia às tradições dos seus grupos. Então, o que fazer com tudo isso? Como discernir o que é tradição bíblica saudável daquilo que é costume humano que cegou a nossa visão? Paulo dá uma chave fundamental em 1 Tessalonicenses 5, versículos 19 a 21. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias, mas examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, não assumais nada como verdadeiro simplesmente porque sempre foi feito assim. Não defendais uma prática simplesmente porque ela é familiar ou porque alguém que você respeita a defende. Examina. Pergunta de onde vem. Verifica nas Escrituras. Retém o bem. Descarta o que não tem fundamento na palavra. Esse processo não é desrespeito à herança de fé que recebemos. É o maior respeito que podemos oferecer a essa herança. Porque quando herdamos algo de gerações passadas, sem nunca questionar, corremos o risco de herdar tanto os seus tesouros quanto os seus erros. E o amor genuíno pela verdade nos convida a fazer essa distinção com cuidado, com oração e com humildade.
Atos 17, versículo 11, descreve os bereanos como mais nobres do que os tessalonicenses, exatamente porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se estas coisas eram assim. Examinar as Escrituras todos os dias para verificar se o que estavam ouvindo era verdadeiro. Esse é o modelo. Não a aceitação passiva do que a tradição diz, mas a busca ativa e constante da palavra como árbitro final de toda prática e toda crença. E é aqui que a jornada espiritual madura começa a se distinguir da religiosidade superficial. A religiosidade superficial precisa da tradição como muleta, porque sem ela não sabe o que fazer nem o que crer. A fé madura usa a tradição como ponto de partida, mas tem a palavra de Deus como destino sempre aberto, sempre vivo, sempre capaz de corrigir o caminho. Você pode chegar ao fim dessa investigação com perguntas que ainda não têm resposta, e isso é saudável, porque a fé que não se deixa perguntar é uma fé que parou de crescer. O Deus da Bíblia não tem medo das nossas perguntas. Ele é grande o suficiente para sustentá-las e fiel o suficiente para nos conduzir à verdade quando as fazemos com coração sincero. Na última parte, vamos amarrar tudo isso numa perspectiva que vai além do diagnóstico, porque conhecer o problema é o primeiro passo. Mas o que Deus deseja é uma igreja que não apenas entenda o problema, mas que tenha coragem de agir diante dele. Chegamos ao fim dessa jornada juntos, e o que a Bíblia revela sobre o costume que torna a igreja cega não é um veredito de condenação. É um convite gentil e urgente, o convite de voltar à palavra, voltar à adoração em espírito e em verdade. Como disse Jesus em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que esse conteúdo seja o começo de uma busca mais honesta e profunda pela palavra de Deus na sua vida. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se esse vídeo tocou o seu coração, inscreva-se no canal, curta, deixe um comentário e continue assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela agora. A jornada continua